Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Mais uma vez peço desculpas porque ontem eu não fiz o nosso vídeo diário, né? É praticamente diário, né? Porque muitas vezes nós temos algum contratempo, como ontem, você sabe, no final de semana eu já não estava passando muito bem e não pude gravar. Depois ontem, mais uma vez, eu tive muita dificuldade e aí também não pude gravar o vídeo. E eu tinha prometido, inclusive, que a partir desta data FIFA, né, nesse período que o Botafogo teria aí alguma folga e também os jogadores teriam alguma folga e também o campeonato estaria paralisado, e eu faria ali uma pesquisa a respeito de jogadores que poderiam interessar ao Botafogo. Bom, então eu fiz realmente a pesquisa, você vai ver, tá aqui, ó. Eu começo aqui com os goleiros, né? Embora eu já tenha notícia de que o Botafogo pretende continuar acreditando no goleiro Neto. E eu pensando bem, eu imaginando aqui, né, fazendo aqui a minha projeção, fazendo aqui meus cálculos, tirando as minhas dúvidas, o Neto realmente é um goleiro de reconhecimento internacional, né, de carreira internacional. É um jogador que tem 39 anos, então não é um jogador velho, principalmente para a posição de goleiro, né? Você tem visto aí o Fábio do Fluminense, 45 anos, tem muitos goleiros aí nessa faixa etária que ainda estão atuando nos campeonatos pelo mundo afora. Então não é um goleiro que deva ser descartado, mas mesmo assim eu fiz aqui a minha relação. Os goleiros que eu vi que estão ali disponíveis, né? Mais uma vez, são goleiros que estão com contrato. Esses contratos terminam no ano de 2026, 27 e 28. Eu procurei até aí, 26, 27 e 28, porque são muitos jogadores, são muitos goleiros, e aí se você for prolongando, você vai chegar aí a quase 200, 300 jogadores que estariam ali disponíveis para o Botafogo fazer uma contratação, mas a nossa intenção não é essa, é só dar a você algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades. Antes de fazer aqui a minha relação, nós tivemos a notícia, né, de que o Botafogo está buscando diálogo com o Marlon Freitas, o Alexander Barbosa, para uma renovação, para uma extensão de contrato, né? Parece que o contrato deles termina agora em 2026 e o Botafogo quer aí pelo menos mais 1 ou 2 anos de contrato para cada um. Visando aí, a intenção do Botafogo é manter uma espinha dorsal, né? Uma espinha dorsal. Você sabe, eu já fiz também em vídeos passados aqueles jogadores, né, de uma espinha dorsal que eu falava, aqueles que seriam importantes para o Botafogo. Um goleiro, já temos aí o Neto, então verificando, você vai ver depois, você vai poder fazer a comparação, você vai poder vir aqui nos comentários, fazer seus comentários, dizer se você gostaria que o Neto permanecesse, que o Botafogo buscasse outros goleiros. Tem goleiros aqui, tem a relação que eu estou dando, tem alguma relação que você possa ter consigo,
né, um goleiro específico que você goste, então você pode buscar aí, fazer nos comentários dar a sua opinião. É muito importante a sua opinião nos comentários, por quê? Porque aí eu vou buscando outros parâmetros, né? Vou buscando outras fontes, né? Vou buscando outras bases, né, para minha pesquisa. Então, seria importante você fazer aqui o seu comentário e dizer se você quer o goleiro Neto continuando ou se você quer um desses goleiros que eu vou te apresentar ou se você quer um outro goleiro qualquer. Bom, então o Botafogo aí tem uma intenção de manter uma espinha dorsal e aí está buscando diálogo com o Savarino e com o Savarino não, buscando diálogo com o Marlon Freitas e com o Barbosa. Na minha opinião, acertadamente, né? Acertadamente. Lembrando que, cara, a minha espinha dorsal teria sempre os jogadores, né? O meu time para 2026, né, seria o Neto, vamos colocar que seja o Neto, né? O Neto, o Vitinho, um zagueiro pela direita fundamental, tem um zagueiro pela direita e amanhã nós vamos falar de laterais de direito, depois de amanhã vamos falar sobre os zagueiros, aí você vai ver as disponibilidades ou as minhas pesquisas, né, que você também pode ter aí a sua opinião. Aí você tem o Alexander Barbosa, né? O Alexander Barbosa, e você tem o Alex Telles. Mas eu teria um lateral esquerdo titular. Como eu já falei, eu gosto muito do Lucas Esquivel, né? O lateral que é do Atlético Paranaense. Gosto muito desse jogador, Lucas Esquivel. É minha opinião. Bom, no meio nós teríamos que ter um camisa 5. Você sabe, ó, há muito tempo eu falava sobre Federico Redondo, não sei se vocês vão lembrar disso. Federico Redondo hoje está jogando na Espanha, Federico Redondo. Eu falei sobre o Ascaciba, tem o Sousa, né? O Sousa, que é do Racing, e tem ali Danilo e Nilton. Então nós teríamos que ter mais um que fosse um bom volante, um bom volantão, aquele, talvez o Sousa seria o ideal, mas tem outros também, não é só o Sousa não, tem outros jogadores, né? Mas o Sousa seria um jogador muito interessante, e aí você teria ali, para o segundo volante, o Danilo ou o Marlon Freitas, fazendo um revezamento. Eu faria assim, né? Então, na espinha dorsal. Ali no meio, o camisa 10 para mim não seria mais o Savarino seria um jogador para compor elenco, um bom reserva. Eu pegaria um camisa 10 que fosse um jogador mais top, né? Um jogador mais top, e aí eu gastaria um pouco mais, né? E no centroavante, aí é o 10 e o centroavante. E isso é a espinha dorsal, né? O goleiro, dos dois zagueiros, o volante, o camisa 10 e o centroavante. Eu não ficaria ali como o Arthur Cabral como titular. Aí ali eu gastaria também um pouco mais de grana. Aonde? Na contratação de um camisa 10, na contratação de um centroavante e na contratação de um ponta direita. Na contratação do ponta direita. E aí nós teríamos aí essa base. Então nós teríamos ali Neto, Vitinho, um zagueiro pela direita, Alexander Barbosa e Alex Telles, vamos colocar assim. Teríamos um volante, ou até mesmo Danilo e Marlon Freitas, vamos colocar assim, Danilo e Marlon Freitas, porque a espinha dorsal tem que estar montada. Nós teríamos um ponta direita, que o Santi Rodrigues para mim seria um bom reserva, né? O Santi Rodrigues um bom reserva, um ponta direita agudo, bem fortalecido, bem veloz, um ponta direita, um centroavante, um camisa 10 também muito bom, teria que ser um camisa 10 muito bom, e na ponta esquerda o Álvaro Montoro, esse para mim deveria ser titular. Deveria se titular. E lá na frente um centroavante com Arthur Cabral ali. Cara, todo mundo tem que ter uma sombra.
né? Ninguém pode ser absoluto. Ninguém pode ser absoluto. Então, teríamos esses jogadores ali para manter ali uma base de 2026 com os reforços pontuais a base de 2025 com os reforços pontuais para 2026. Bom, mas então, como eu falei para você, eu fiz aqui uma relação de alguns goleiros. E observando esses goleiros que eu fiz aqui, eu fui vendo também a envergadura, né? O tamanho do goleiro, a altura do goleiro, isso também é importante. Eu fiz inclusive um comparativo com o Rossi, do Flamengo, que tem 1,93 m, e o Fábio, só que o Fábio tem 1,88 m. Esses dois aí, na minha opinião, são os melhores goleiros do Brasil no momento. Né? Agora tem aí o Carlos Miguel lá no Palmeiras, mas o cara tem 2,04 m, aí fica difícil de você arrumar um goleiro com essa envergadura. Mas eu fui fazendo as comparações. Por exemplo, o nosso John Victor, que hoje está no Nottingham Forest, ele tem 1,97 m, se não me engano, 1,97 m. O Lucas Perry tem 1,96 m. Tem 1,96 m. Então você vê que nós tínhamos os goleiros com boa envergadura. Boa envergadura. Mas aí você vai vendo, eu não vou colocar aí a altura deles, mas nenhum desses aqui, a não ser o John, se não me engano, tem uma altura superior a do Rossi, né? Vamos colocar assim. A do Rossi, que é de 1,93 m. Só aqui nessa relação, só o John, que eu voltei a colocar o John aqui, porque é um jogador que pode ser repatriado, né? A qualquer momento, quem sabe. Bom, então eu começo com o goleiro, o Facundo Cambeses do Racing. Vocês viram aí o jogo do Flamengo e Racing, vocês viram a quantidade de defesa que o goleiro fez, vocês viram a agilidade que ele tem na saída de bola, no jogo com o pé. E outra, ele não era o goleiro titular do Racing. O goleiro titular do Racing era o Gabriel Arias, que também vai entrar aqui. Então eu começo com o Cambeses, né? Cambeses é o primeiro, você vai ver que vai ter uma marquinha em azul, você vai ver que ali tem a altura, tem o valor do jogador, os títulos que ele já conquistou, o clube que ele joga, vai estar tudo ali. Então tem o Cambeses, correto? Tem o Gabriel Arias, que seria o titular do Racing. Gabriel Arias, você vai ver aqui. O outro jogador, o outro goleiro, é o Rocher, que é do Internacional. O Rocher do Internacional. Ele estava machucado, teve um problema na mão. Há muito tempo que ele está parado. Mas vai voltar. Como o goleiro do Internacional está agarrando bem, pode ser que haja um interesse ali de negociar. Né? Mas mais uma vez eu falo para você, eu estou colocando aqui, mas a intenção do Botafogo é manter o Neto como sendo o goleiro principal. Né? Então você vai ver aqui que tem o Rocher. Também do Internacional é o Ivan. Você lembra, o Ivan, que ele começou na Ponte Preta, foi para o Corinthians, veio para o Vasco, inclusive, depois foi para o Internacional, sempre na reserva. O Ivan estava sempre na reserva, mas é um bom goleiro, o Ivan. Está no Internacional, pode ser que, como tem o Rocher lá, o Internacional queira se desfazer de um ou de outro. Então o Rocher e o Ivan, tudo vai aparecer aqui, o Ivan. O outro goleiro é o Lucas Arcanjo, que está no Vitória, fez uma boa temporada no Vitória. Mas o Lucas Arcanjo, ele é como, eu acredito, né, a minha percepção, que ele vai ser igual o Tadeu. Vocês lembram o Tadeu do Goiás? Cara, o cara agarra muito, mas é um jogador para time pequeno. Nunca teve oportunidade no time grande, então eu não posso dizer com certeza que ele é um jogador de time pequeno, mas era um goleiro que, cara, ele foi melhor goleiro do Brasileirão por algumas temporadas. Ele foi considerado um dos melhores goleiros do Brasileirão. Muito bom, né?
Assim como era o Magrão do Esporte, se lembra do Magrão do Esporte? Foi considerado aí grande goleiro, mas nunca saiu do time pequeno para um time grande. Então, tem o Lucas Arcanjo do Vitória. Tem o Carlos Moreno. Carlos Moreno, esse aqui eu não sei de que time é. Eu esqueci de consultar. Carlos Moreno, também goleiro sul-americano, né? Tem o Marchiori. Marchiori você já deve ter ouvido falar, que eu acho que ele passou também pelo Grêmio, o Marchiori. Ele hoje está no Vélez Sarsfield, da Argentina. Como eu falei, o Ivan. Tem o John, né? O John, que está lá no Nottingham Forest, que poderia ser repatriado, caso ocorra alguma coisa. Parece que ele foi agora escalado em alguns jogos. Não sei se vai ser titular, não sei como vai ser as condições para o John lá. Então, às vezes, por uma insatisfação, por um motivo ou outro, o goleiro quer retornar e aí pode acontecer, né? Por empréstimo, quem sabe, alguma coisa desse tipo. Lembrando que o Botafogo pretende manter o Neto como seu goleiro principal. E o último é o goleiro Gonzalo Valle, é o goleiro da LDU. Ele não agarrou os últimos jogos da LDU contra o Palmeiras, porque estava machucado. Aí entrou um outro jogador lá, um outro goleiro, que foi quem encerrou ali a temporada para a LDU nesta Copa Libertadores. Né? O Gonzalo Valle, ele estava machucado. Então nós temos esses goleiros aqui. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 goleiros que você vai ver aqui. Né? Você, enquanto eu estou falando, eu já estou colocando aqui o nome desses goleiros. E você vai ver que são nomes interessantes. Mais uma vez lembrando que o Botafogo pretende manter o Neto. Eu observando, o Neto ele tem 1,90 m. Então já é um goleiro com um pouco mais de envergadura do que esses outros. É um goleiro que passou por grandes clubes. Né? O Neto foi goleiro do Barcelona na reserva, mas jogou algumas partidas. Foi goleiro do Arsenal. No Arsenal ele realmente não atuou porque ele estava na pré-temporada quando o Botafogo o convidou. E aí ele veio para o Botafogo. Mas seria hoje o goleiro reserva do Arsenal, né? Também caso não tivesse tido essa contusão grave que ele teve aqui jogando pelo Botafogo. Então passou pelo Barcelona, passou pelo Valência da Espanha, passou por muitos clubes. Né, passou por muitos clubes o Neto com grande relevância, Então um goleiro que tem uma experiência internacional, cara, e 40 anos, tá prontinho, já tá treinando, vai para pré-temporada forte, porque já está treinando, já está recuperado da contusão, então pode ser um bom começo para o Botafogo. Então, por hoje, nós estamos falando sobre os goleiros. Amanhã eu volto com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus, para falar sobre laterais direito. Porque, inclusive, eu vi que muitos dos nossos amigos da mídia independente acham que o Vitinho possa ser negociado. Ou o Vitinho ou o Matheus Ponte. E talvez até os dois. Né? Vitinho e Matheus Ponte. Cara, mas isso aí faz parte do negócio. Agora, o que é importante? O importante é você vender, um exemplo, né? Por 20 milhões e você ter ali pelo menos um nome que seja um nome factível, um nome que seja potente para a sua equipe, para um time campeão, que você tenha um nome que seja capaz de ser contratado ali por 5, 6, 10 milhões. Porque aí você gasta 10 milhões, separa 10 milhões aí para pagar algumas dívidas ou para contratar um outro. Então você tem que vender bem para você contratar bem também com preço menor, que o scout vai fazer esse trabalho. Você deve lembrar também que lateral direito eu falava muito do Natanael, que hoje está no Atlético Mineiro. Falava muito desse jogador Natanael. Hoje ele está no Atlético Mineiro. Talvez no Botafogo, vendendo o Vitinho, vendendo o Matheus Ponte,
estaria encaixado ali no Botafogo também. Bom, mas então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Saudações alvinegras.